dou as boas-vindas pela associação a todos, né? A Roberta que está nos prestigiando aí com essa conversa, agradecer a EDP por esse esforço também de compartilhar esse alinhamento com a nova lei, né? De proteção de dados. É uma coisa que vocês nem imaginam como a gente na ECIP é bombardeado por a relação que nós temos dos associados. É uma coisa que todo mundo vem por um lado, vem para o outro, mas o que quer é beliscar essa relação, né? É uma coisa que a gente guarda hoje com muito carinho e com muito cuidado, né? Não só pela lei, mas pela responsabilidade com os associados, né? E hoje não só com a relação, mas com todo esse patrimônio que a gente tem, porque a própria Sandrine, ela tem um banco de dados também de e-mail, de e-mails aí, que ela trabalha, trabalha por segmentos, para a gente não estar mandando nem coisa de mais e nem de menos para ninguém, porque mandar de mais é chato e mandar de menos é um erro, né? Você não pode deixar de informar as pessoas. Então é uma coisa bem delicada, é uma fronteira muito delicada entre mandar de mais e mandar de menos, mas que a gente tem que ter muito cuidado também, né? Então a gente procura mandar as informações aos grupos corretos, né? E esses grupos de e-mail que nós temos também um grupo que é trabalhado, é saneado constantemente, né? As nossas relações, as relações que a gente tem de representantes também entre cada fórum, são 10 fóruns, Roberta, na ECIP, temáticos, né? Como tem esse aqui que nós estamos, tem mais 9, e essas relações individuais também são buscadas por muita gente. Então, chega uma pessoa que é da área relativa a fornecedor, então fica louco quem passa uma relação. Quem são as pessoas-chave das associadas nessa área, né? Então, assim é de toda a área, né? Vem o pessoal de RH do mesmo jeito, de responsabilidade social, e aí vai por todas as áreas, né? Saúde e segurança. Mas a gente tem muito zelo com relação a isso. É uma preocupação nossa, porque hoje a gente, apesar de ser uma associação que somos bem menores do que nas nossas associadas, mas temos que cumprir as regras igual como as associadas cumprem também, né? Porque senão não seríamos a associação que somos, né? Mas é isso, fico muito feliz de tê-los aqui, para poder participar mais desse momento com vocês. E Raul, você que é o líder desse grupo aí, você que toca, meu chefe. Tá bom, obrigado, Sabadia. Na verdade, a gente está muito feliz hoje, né? A ideia, assim, eu falei um pouquinho já sobre isso com a Roberta, mas a ideia aqui foi que quando a gente pensou nas ações, a gente estava revendo o nosso plano de ação aí, né, do Fórum de Desenvolvimento de Fornecedores para 2021, temos os grupos de trabalho que estão trabalhando aí nas ações de melhoria, enfim, e de cara, assim, já surgiu, temos que falar sobre LGPD. Precisamos, né, levantar isso para que todos aqui entendam exatamente do que se trata, tirem as dúvidas, para que a gente consiga desenvolver os fornecedores. A gente só vai conseguir desenvolver os nossos fornecedores se nós estivermos bem conscientes, não é, da importância hoje da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Então, quando surgiu essa demanda, foi legal, porque nós estamos com 2 grupos de trabalho, né, 2 GTs aí em paralelo, trabalhando sobre ações de melhoria. E isso foi uma coisa unânime, assim, surgiu nos 2 grupos. Na hora eu lembrei já da Roberta, né? E foi engraçado porque quando eu comentei com ela sobre o tema, assim, ela ficou feliz, né? Pô, que bom que normalmente o que os gestores querem é fugir do assunto, né? E nesse caso não, né? Eles estavam sendo convidados para discutir o tema com a gente e trazer essas informações preciosas. Então, só agradecer aqui a Roberta por ter aceito esse convite, agradecer o Jones aí também por estar conosco hoje, e com certeza as informações que vocês vão nos trazer, elas vão ser muito importantes, inclusive na definição dos próximos passos desse fórum aqui, né, para as próximas tratativas e ações que a gente vai tomar ao longo desse ano. Então, obrigado aí por estarem conosco, e a gente está aí para ouvi-los. O Geraldo tinha levantado a mão, não sei se ele quer comentar. Geraldo, fica à vontade aí. Pois não, Geraldo. Tá no mudo aí, Geraldo. Oi, agora? Agora sim. Agora sim, né? Primeiro, boa tarde para todos aí. Boa tarde.
Como o Raul mandou um convite extensivo à família, né? Eu botei um pessoal meu aí para participar hoje aí, tá legal? Ok, ok. Eu Muito tenho 4 obrigada. colaboradores nossos participando aí, tá? É o Alan, Camila, a Sara e o parente, certo? São meus analistas aqui da parte de contratação de serviço. Acho que vai ser útil aí. Sejam bem-vindos, muito bom. Ok. Bem-vindos. Raul, só uma Bom, palavrinha mais que eu esqueci de falar. Ô, Roberto, me dá licença. pode falar. Eu essa semana recebi uma preciosidade que fazia tempo que a gente estava atrás. Mas recebi, olha só que eu recebi. O resultado do censo da ECIP, tá? Então é um documento hoje de 70 páginas, um questionário que nós vínhamos aplicando, atrasou muito, são dados até 2019, né? Mas aplicamos em 2020, atrasou por conta da pandemia, mas houve o fechamento e ontem a empresa fez a primeira apresentação para o Ricardo Parente, na ECIP, e tem coisas muito interessantes, e na área de vocês, de fornecedores, tem um capítulo, né, 1.9, um capítulo só sobre fornecedores, várias páginas. O Ricardo me pediu para ver se eu faço uma reunião com as lideranças de todos os fóruns, que ele quer comentar sobre esse trabalho, e quer que eu passe separadamente cada capítulo para cada área, para que vocês possam ler, entender, discutir e propor encaminhamentos com relação à nossa visão de futuro da ECIP de cada fórum também. Vai ser muito bacana ouvir os dados. Me surpreendi com muitos dados, viu, Ana? Tem coisas que a gente pensava que era de um jeito, é do outro, e é impressionante como é bom fazer um levantamento desse e ter uma preciosidade dessa de resultado na mão, viu? Começamos então. Roberta, se tu estiver preparada, fique à vontade, estamos todos te ouvindo. Eu sei que a apresentação tá linda, eu tive um spoiler, né? Mas a apresentação tá linda. Verdade. Tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Pessoal, muito obrigada e agradeço aí a participação de todos e todas. Agradeço a introdução do Sabadia. Agradeço também ao Dr. Jones, que vai estar aí conosco, né, para a gente complementar aí o viés jurídico sobre esse tema, né? Eu sou a Roberta do Compliance da EDP, já estive aí muitas vezes na usina, então eu conheço o dia a dia de vocês, né? Eu vi aí o William Rincon da Eneva se apresentando, conheço o processo aí da Eneva, conheci a Roberta, minha xará também, né? E aí, por que estamos aqui, né? Raul nos chamou para a gente conversar dessa lei, que hoje é uma novidade para todos, né? A gente tem aí esse viés jurídico que trouxe uma mudança para a sociedade, né? É uma lei de 2018, pessoal, mas que, devido a todo um trâmite jurídico, teve a sua vigência iniciada no ano passado, em setembro, né? E aí todo mundo começou a ouvir falar de LGPD, mas o que é essa sigla, né? Essa sigla é a que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ela veio para trazer para nós uma orientação sobre o que são os nossos dados, né? O que é o dado da Roberta como pessoa? O que é o dado que eu tenho aí disponibilizado na sociedade? E como esse meu dado é utilizado, né? Então, na letra da lei, a gente tem lá que nós vamos verificar como é que os meus dados, né? Eu, Roberta, como uma pessoa física, tenho os meus dados tratados por empresas, por assistência médica, pelas redes sociais. Então, ela traz um viés geral em relação à lei. Então, pessoal, essa lei, né, ela não veio para complicar nada, ela não veio para dificultar, negar novos negócios, não, ela só veio para regularizar, né? Trazer a nós, como pessoa física, o direito à nossa privacidade, o direito à transparência de como os meus dados são utilizados, né? Usar um desenvolvimento econômico e tecnológico de uma forma direita, né? E não usar de forma desmedida.
criar regras, né, para que os nossos dados sejam usados devidamente, fortalecer aí a proteção dos nossos dados dentro da economia e promover uma concorrência leal, né, em relação aos dados. E como é que isso envolve o nosso dia a dia? Envolve quando a gente vai numa farmácia e alguém pede o nosso CPF e a gente quer saber se realmente ele quer o nosso CPF para nos dar um desconto ou será que ele quer saber o remédio que eu vou comprar, né? Envolve no exemplo que o Sandrini deu para a gente, né? Ah, me passa aqui os dados de todos os associados. Eu posso passar? Posso, mas eu preciso entender o que a pessoa vai fazer com aquela informação. Ela vai usar aquilo com qual finalidade, né? Antes a gente tinha o hábito de passar os dados e a gente não perguntava para quê, né? Então hoje o grande cerne dessa nova lei é para que esse dado vai ser colhido? Como ele vai ser usado? Pode passar, Carol, por favor. E aí, quando a gente fala de dado pessoal, que é o que a lei trata, né, o dado da Roberta, o dado da pessoa física, o que seria? Seria o meu nome, o meu RG, o meu CPF, né? Dados que me identificam como pessoa e também dados que podem me tornar identificável. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje o William está dentro aí da operação da Auxília e provavelmente ele tem um crachá, ele tem uma matrícula, a Ana também. Então, para que essas pessoas acessem o ambiente da usina, elas precisaram ter uma identificação, que na maioria das vezes é o seu crachá ou o seu número de matrícula. Então, eu, Roberta, se tenho o número de matrícula e mais acesso ao sistema da EDP, eu consigo identificar a Ana, eu consigo identificar o Raul, eu consigo identificar o William, tá bom? Em relação aos dados sensíveis, a lei veio trazer para a gente alguns dados que podem ser usados de forma discriminatória, né? E o que é a questão discriminatória, né? É quando eu uso a origem racial, a questão ética, a convicção religiosa, a opinião política, se a pessoa tem algum vínculo a sindicato, se ela é associada a algum grupo específico. Então, hoje, quando a gente pensa em biometria, que é o nosso dado lá para bater o ponto, ou quando a gente pensa em capturar a imagem de uma pessoa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado como isso vai ser usado, para isso não virar um quesito de critério ou alguma coisa que leve a uma ação que seja no viés de preconceito, ok? E como que essa lei se aplica? Quem é que tem que cumprir essa lei? Qualquer pessoa que use dados pessoais de alguma outra pessoa. Então, se eu sou o bazar da esquina e eu peço os dados da Dona Maria que costura, né, e vai lá no meu bazar comprar linha, eu peço o CPF dela, por exemplo, para usar o Pix para ela me pagar, eu já estou tratando o dado, né? Então, não é só para grandes empresas, não é só para grande massa de dados. Se eu colhi o dado de uma pessoa para algum viés comercial, eu já estou dentro da lei, tá bom? Pode seguir, Carol, por favor. E aí, vocês vão ouvir muitas pessoas falando assim, né? Ah, Roberta, mas eu não faço nenhum tratamento de dados, né? Às vezes eu só recebo os dados daquela pessoa, mas eu não faço nada com isso. A lei, ela trouxe para a gente muito claramente o que é tratamento de dados. Então, se eu coleto, se eu produzo, se eu classifico, se eu tenho acesso, se eu guardo, se eu faço qualquer tipo de modificação, se eu leio, se eu comunico, já é tratamento de dados, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, Roberta, mas eu quero só o e-mail, você me passa o e-mail que eu vou passar lá para o meu colega, eu nem vou fazer nada com isso, só vou passar para ele. Já é tratamento de dados perante a lei.
Então, por isso que é importante que a gente tenha a consciência que hoje, quando eu for pegar o dado de alguém para alguma atividade, eu preciso ver se eu vou usar aquilo mesmo, preciso mesmo daquele dado, para eu seguir de forma devida e usando os dados que realmente vão ser necessários, né? Que é como foi comentado aqui com a gente, eu preciso mesmo da base inteira, eu preciso, como o Sabadia comentou, eu preciso da base inteira, todos os clientes, todos os associados, para que eu vou usar? De repente, será que eu não preciso só de um telefone ou só de um contato? Não sei, né? Então, a lei nos trouxe esse viés para que a gente possa refletir melhor, né? E a lei trouxe para a gente algumas regras, né? Ela diz que qualquer tratamento que eu for fazer de dados, eu tenho que classificar numa base legal. Ou seja, a lei criou um grupo de bases legais e nós, como empresa, como EDP, e vocês que trabalham conosco em algum processo, vamos ter que verificar onde dessas bases legais vocês estão inseridos. E nós temos que ter base legal para tudo que a gente faz, tudo. Então, como é que foi o processo, né? Aí é que entra a consultoria Grant Thornton, que está aqui, a Caroline, que vai depois fazer uma fala com vocês, porque hoje a Roberta e a Cíntia, que são as duas pessoas do compliance, que estão cuidando de Lei Geral de Proteção de Dados na EDP, elas não dariam conta de cuidar de todos os segmentos, porque a gente foi em todas as distribuidoras, em todas as geradoras, os processos da transmissão, todo o processo de solar e eficiência energética, fora os processos internos da EDP, gestão de fornecedores, compra, gestão de pessoas, folha de pagamento. Então, nós contratamos a Grant Thornton, que tem todo um staff, né, uma equipe bem grande que está conosco nesse projeto. E aí nós fomos área por área para saber o que cada um faz, quais dados ele usa no dia a dia, se tem uso de dados sensíveis, né? Eu preciso saber alguma informação ali que é um pouco mais complicada, ou então não, eu uso os dados só no contrato que eu estou fechando aqui com a EDP, ou então eu só passo aqui os dados dos terceiros que vão entrar para fazer uma manutenção corretiva em alguma máquina lá em Pecém, né? Então, tudo isso a gente fez o mapeamento. E esse processo, né, esse nosso projeto levantou mais de 400 processos dentro da EDP. Então, são muitas áreas, são muitas informações, e vocês estão inseridos aqui com a gente na cadeia de fornecedores, porque vocês estão conosco em algum processo, vocês acessam os nossos dados ou nós acessamos os dados de vocês para que a gente execute aí as nossas tarefas. E para cada atividade que vocês fazem conosco, vocês foram classificados em alguma base legal, né? Grande parte das atividades realizadas em PCM estarão dentro de execução de contrato, ou seja, nós temos um contrato com alguém que nos contratou ou alguém que a EDP contratou. Temos também cumprimento de obrigação legal, né, ou regulatória, porque nós temos aí obrigações, demandas perante a OMS, perante a outros órgãos aí que tratam, né, de geração de energia, tá bom? Pode passar, Carol, por favor. E aí, dentro dessa cadeia de quem faz o quê, a lei, ela dividiu aí alguns papéis, né? Quem é controlador, quem é operador. E o que é isso, né, Roberta? Que nomenclatura que é essa, né? A lei tentou identificar quem é responsável pelo o quê, né? Então, vou dar o exemplo aqui, William, você me dá a liberdade de usar vocês, né, como exemplo. Nós temos a Eneva, que está dentro da usina em inúmeras atividades. Então, a EDP
especificamente, nomeadamente, através de PECEM, tem a Eneva como um fornecedor, né? Então, a EDP, ali, como empresa contratante, é a controladora do dado. Por quê? Porque ela vai passar para a Eneva o que a Eneva vai executar, como ela vai executar, ou quais dados vão ser necessários para aquela operação, o que ela precisa que a Eneva registre, o que ela precisa que a Eneva reporte, né? E aí a Eneva, nesse caso, seria o nosso operador. Por quê? Porque a Eneva vai executar as atividades em nome da EDP, em nome de PECEM, né? Então, a lei, ela fala o seguinte, sempre vai ter o controlador, ou seja, a pessoa que capturou o dado, a pessoa que é a dona do processo, a que cuida da gestão administrativa, e nós vamos sempre ter o operador, ou seja, alguém que executa alguma atividade em nome do controlador, né? Ou seja, no nosso caso, na relação entre PECEM e seus fornecedores, PECEM sempre vai ser o controlador, né? Porque ela vai alinhar com os fornecedores onde eles vão atuar e de qual forma, e o operador vai ser aí todas essas empresas que estão aqui nesse grupo que está aqui conosco, nesse nosso fórum, e que presta algum tipo de serviço para a EDP, né? E por que isso é tão importante, né, aqui na nossa relação, né? Antes, a gente não tinha muito uma questão de que, olha, vamos ter aqui um processo em que ambos são responsáveis, né? A gente sempre pensou muito assim, se deu alguma coisa errada, foi lá no terceiro, a culpa é do terceiro. E a lei, ela vem muito claramente dizer que existe uma responsabilidade compartilhada. Então, vamos supor que aconteça o vazamento de dado em um terceiro que PECEM contratou. PECEM também é responsável por isso. Não vai ser mais uma responsabilidade só daquele terceiro, não adianta mais a gente pensar que, vou contratar qualquer pessoa e não tem problema se acontecer algum vazamento ou se ele pegar os dados do meu colaborador e usar para alguma outra coisa. Hoje não. Então, a lei, ela traz uma consciência dos dois lados, né? Quando eu for contratar alguém, eu tenho que ter certeza que esse cara é legal, que esse cara atende os meus requisitos e que ele também conhece a lei, que no caso é a situação de vocês, que já são fornecedores que estão conosco há muito tempo, né? Para novos fornecedores, o Raul vai ter que fazer isso, ele vai ter que conversar com esse novo fornecedor e falar, você conhece a lei? Nós vamos ter aqui, lá no caderno de encargos do Raul, ele tem lá uma listinha que já tem LGPD. Nós já fizemos um trabalho aí a quatro mãos, em que ele vai colocar lá algumas perguntinhas, para ele saber se minimamente esse fornecedor atende, né? Porque a gente tem que proteger os nossos dados e saber se do lado de lá o fornecedor também está protegendo, ok? Pode seguir, Carol, por favor. Legal. E aí... Pode seguir, Rô. Vou só. Pessoal, no seguir. final a gente vai abrir para perguntas, então se vocês quiserem ir anotando, a gente vai ter um período para perguntas. Logo depois, né, da apresentação do Dr. Jones, nós vamos abrir aí, porque eu sei que a gente vai ter bastante coisa para conversar, tá bom? E só para complementar aqui, o que muda, né, em relação aos direitos da Roberta como pessoa e de qualquer pessoa que está envolvida aí no tratamento de dados, né? Se o meu dado está sendo tratado pela EDP, porque eu sou colaboradora, pela empresa de telefonia, porque eu tenho um celular e tenho uma linha com eles, pela empresa de energia que manda a minha conta de luz lá todo mês, pela empresa que me fornece a TV, todas essas empresas que possivelmente possuem os meus dados, né, eu tenho direitos agora como titular. Isso vale para mim e vale para todos vocês. Então, eu tenho o direito de ligar lá na empresa e perguntar assim,
vocês têm meus dados? Né? Eu quero saber quais dados vocês têm. Eu posso pedir para eles corrigirem o meu dado, por exemplo. Se eu casei e eu mudei de nome, eu posso ligar lá na empresa e pedir para corrigir. Eu posso pedir para anonimizar, que é tirar lá a minha identificação, ao invés de estar escrito Roberta, eu quero que esteja só R, XXX e o A no final. Não quero que apareça Roberta. Eu posso pedir portabilidade para os casos em que for possível, lógico, né? Eu posso pedir eliminação também, quando for possível, né? Porque pode ser que existam leis anteriores que assegurem os meus dados. Por exemplo, eu ligo lá, eu saí da EDP. Aí eu ligo lá no RH e falo, eu quero que vocês apaguem os meus dados. Eles vão dizer, Roberta, a gente não pode apagar porque nós temos a lei trabalhista. Então, eles têm uma lei que antecedem a LGPD, que faz com que eles tenham que guardar os meus documentos, né? Aí eles podem manter lá. Ou então, eu ligo para o Raud e falo assim, Raud, eu fui seu fornecedor aí no ano passado, né? Nosso contrato acabou, eu quero que você delete os meus dados. Mas a gente tem lá no Código Civil falando que a gente tem que guardar os contratos por X anos depois do período em que ele venceu, né? Por algum critério. Normalmente são 5 anos, né? Mas eu tenho que guardar. Aí você vai falar para mim, Raul, Roberto, não posso, né? Mas hoje todas as empresas são obrigadas a criar um canal. Pode ser um e-mail, pode ser um número de telefone, qualquer forma de contato para que um titular, qualquer pessoa física me ligue e pergunte se eu tenho dados dele. No caso da EDP, foi criado um e-mail, né, inicialmente, e agora a gente está em processo de migração para uma ferramenta que chama OneTrust, que é para fazer gestão disso, tá? Pode seguir, Carol. No próximo slide, eu vou passar a palavra para a Carol, que é a nossa gerente aí da Grant Thornton, e ela vai explicar para vocês diretamente o impacto da lei na relação entre EDP e vocês, entre vocês como fornecedores, que eu acho que é a grande curiosidade que todo mundo tem aqui, tá bom? Vamos lá, Carol. E, pessoal, vão anotando as dúvidas para a gente falar no final, por favor. E vocês me ouvem bem? Tá funcionando? Perfeito. Carol. Ah, legal. Bem. É que eu tô vendo a tela, desculpa, não consigo ver, tá aberto o microfone. Então, pessoal, boa tarde primeiro. Como a Rô disse, eu tenho trabalhado bastante nas demandas da EDP, no projeto de implementação. Foram diversas ações internas que a gente fez, tanto de mapeamento das atividades de tratamento, quanto implementações de novos processos para adequação à legislação, tanto de requisitos obrigatórios quanto de boas práticas de mercado para garantir maior privacidade e proteção de dados para todas as partes que interagem com a EDP. E qual é o impacto disso no final, né? O impacto, principalmente para fornecedor, na verdade, para o mercado inteiro, é exatamente o que a legislação também traz como obrigação para a adequação das empresas. Então, a EDP, como ela fez toda uma movimentação para se adequar, ela também adotou mecanismos para se resguardar nas contratações dos terceiros dela, né? Como uma forma de mitigar o risco dela de vazamento, enfim, de aumentar o nível de confiança que ela tem em relação aos fornecedores dela com relação à proteção de dados, tá? Quando a gente fala do impacto, dentro do caderno de encargos ou dentro do próprio anexo de proteção de dados que a EDP tem adotado, ela estabelece uma série de papéis e responsabilidades de ambas as partes com relação à atividade de tratamento de dados. Dentre essas atividades, traz a responsabilidade de manutenção do registro das atividades de tratamento, ou seja, o meu fornecedor, ele precisa conhecer as atividades de tratamento de dados que ele realiza para EDP e para si também, né, caso ele seja fiscalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que em breve, enfim, começa a atuar com maior rigor, né? É importante que essas atividades elas estejam mapeadas, que elas tenham uma base legal, que elas estejam formalizadas, que é um requisito legal, né? Não só para atender a EDP, mas para atender a legislação como um todo.
É importante que os fornecedores também possuam esse mecanismo para atender a petição de titulares. Por quê? Porque imagine que a EDP, por mais que ela seja controladora, tenha muitos processos, tem informações que ela simplesmente sozinha, ela não faz a operação dessas informações. Muitas informações são coletadas por um fornecedor, são tratadas por um fornecedor. Então, é importante que esse fornecedor, caso a EDP seja acionada por um titular, também esteja apto a atender e falar, olha, Roberta, com relação à atividade de tratamento que você me questionou, esses são os dados, essa é a atividade, tudo que a gente executa é isso, para que a EDP consiga também atender aos seus titulares, né? Carol, deixa eu dar um exemplo aqui para eles, né? Sim. Uma grande operação que a gente tem em Pecém aí são as manutenções, né? A gente tem um grande número de pessoas que entram na usina, que vão atuar nessa manutenção, né? E quem é que faz o registro disso, né? Geralmente a área que vai sofrer a manutenção, ela tem lá que compor a lista, né? De quem vai trabalhar nesses processos e depois informa lá a portaria que no dia tal, tais pessoas vão chegar, informa a segurança do trabalho, né? Então aqui é um exemplo, né? A gente precisa saber todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, a gente conversou tanto com a equipe de manutenção quanto a equipe de segurança do trabalho, porque a gente teve que mapear onde estão os dados de todo esse processo, desde quem vai contratar o terceiro que vai atuar na manutenção, até o pessoal de segurança do trabalho que tem que pedir tais certificações para ver se aquela pessoa pode atuar na manutenção. Então, no nosso mapping, a gente teve que traçar todo esse levantamento e os fornecedores também tiveram que fazer todo esse levantamento dos seus dados lá que seriam disponibilizados para nós, né? Que é o que vai ali. Então, eu preciso saber da empresa tal, quais dados eu estou colhendo? Eu estou colhendo o nome, né? Qual é a função daquela pessoa ali naquela atividade. Vamos supor que ele teve que demonstrar aí alguma NR, alguma coisa, né? E eu estou colhendo aqui o certificado dele do curso tal. A gente vai ter que saber tudo que foi colhido, né, para esse processo, por exemplo, tá bom? Exato. Pode seguir, Carol. Em resumo, é basicamente eu ter o controle de todos os dados, desde o momento que ele é coletado, o que é feito com ele dentro da EDP, se ele é compartilhado ou não. Eu preciso ter todo esse ciclo de vida devidamente mapeado para estar apto a atender o meu titular, né? Seja o meu cliente, seja o meu fornecedor pessoa física, seja o meu colaborador, enfim, qualquer pessoa física da qual a empresa faça o tratamento de dados, tá? Um outro aspecto importante que a gente também tem considerado é que as empresas, que os fornecedores, eles tenham encarregado de dados pessoais devidamente nomeado, é popularmente conhecido como DPO, porque pela legislação ele é a pessoa que cuida, que trata a proteção de dados na empresa, que toma providências com relação a um programa de privacidade, é a pessoa que cuida da parte de cultura, de governança do programa de privacidade. Então, a gente entende que tem uma disseminação, uma conscientização muito maior quando tem um DPO controlando as atividades. E também é a pessoa que interage tanto com titulares, em nome da empresa, né, e com a autoridade de proteção de dados. Então, é uma figura extremamente importante que a gente considera bastante quando a empresa tem um nomeado, né, reforça muito a questão de governança e de cultura. Outra recomendação que a gente sempre busca que os fornecedores vão aprimorando são mecanismos de gestão de incidentes. Com base no que a gente até apresentou antes de responsabilidades do operador e do controlador, a legislação ela também fala bastante sobre a importância de que a empresa, ao tomar conhecimento de qualquer incidente de dados, que ela notifique a autoridade, que o DPO faça esse contato, que a empresa adote os mecanismos corretos. Então, como muitos dos dados da EDP, por vezes, eles estão nos fornecedores, esses fornecedores executam atividades de tratamento, é importante que não só a EDP esteja apta a identificar tais incidentes, mas o fornecedor que trata esse dado, ele também precisa ter mecanismos
para estar pronto para identificar um incidente, para notificar a EDP mediante algum incidente de vazamento, para que a EDP também tome todas as medidas, tanto internas quanto de comunicação com todos os órgãos externos, tá? E, inclusive, com os titulares, porque a legislação também traz essa obrigação. Se acontecer um incidente, tanto a EDP quanto os fornecedores, no caso, têm essa obrigação de contatar o titular e indicar que aconteceu um vazamento, enfim, falar, ser aberto, ser claro com o que aconteceu com o dado dele, tá? Nessas atividades. É por isso que é importante ter um mecanismo estruturado para que esse processo ele seja fluido, enfim. Com relação a outras obrigações, são notificações de mudanças na atividade de tratamento. A gente entende que todos os processos eles são cíclicos, eles são dinâmicos, eles sofrem muitas alterações, porque os negócios são dinâmicos, o mercado ele é dinâmico. Então, é importante também que nessa relação contratual, enfim, que nessa relação entre as partes, o fornecedor ele esteja preparado para dizer, olha, EDP, antes, eventualmente, o meu processamento de dados ele acontecia de uma forma A, porque a gente está passando por melhorias de processo, enfim, porque a gente está passando em adaptações ao negócio, o processo vai ser adaptado para a forma B, para que a EDP também consiga dimensionar quais são os impactos internos para ela, para que ela tenha conhecimento e faça os devidos registros também. O mesmo com relação à transferência internacional de dados, tá? Existe uma seção na lei que fala sobre a transferência internacional de dados. Quando uma entidade precisa fazer esse compartilhamento com dados para localidades estrangeiras, ela precisa ter uma série de mecanismos, sejam controles por meio de políticas, por mecanismos adicionais de segurança. É importante ter respaldo contratual. A gente sempre busca entender uma transferência internacional. Por quê? Porque tem muitos países que realmente eles estão passando por uma adequação também. A União Europeia teve toda uma movimentação por conta da GDPR, possui um ambiente muito maduro para tratar dado e oferece uma diferença, uma segurança muito maior do que um país ali pequenininho. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, dependendo do estado, ele não tem uma legislação de proteção de dados, então ele oferece uma segurança jurídica menor para o tratamento. Então, é importante a gente conhecer se em função de uma transferência de dados, seja por conta de um servidor, enfim, é importante que isso seja registrado para que a gente consiga também mensurar os riscos, providenciar alguns mecanismos de segurança adicionais, para dar mais transparência, mais segurança com relação ao titular de que a gente está fazendo o melhor para proteger o dado, né? É uma responsabilidade da EDP também, é uma responsabilidade do fornecedor, e é por isso que é tão importante a gente manter um registro muito claro de tudo isso que acontece. Você ia falar, Rô? Não, ia só comentar da questão da transferência e das dificuldades que a gente tem com armazenamento em nuvem, né, gente? Hoje a maioria dos servidores de nuvem, por causa principalmente da Amazon, eles são nos Estados Unidos e lá não tem uma lei geral, né? Tem alguns estados que têm leis específicas. Então, quando a gente fala de qualquer dado de brasileiro que foi coletado aqui, que precisa ir para lá, a gente fica um pouco com receio, porque tem que consultar. Aí depois o Dr. Jones pode até aprofundar. É mais aprofundado que isso é jurídico puro. Mas nós aqui, como compliance, a gente brinca que dá palpitações. Mas se vai para a Europa, como já é um país regulado e vale para todos os países da União Europeia, a gente fica mais tranquilo, tá bom? Exato. Existe um compromisso maior, né? Existe uma movimentação maior para a proteção do dado nesses países, né? O que também é importante que a gente tem colocado sempre como um requisito até para os fornecedores. A depender da atividade de tratamento, eventualmente existem atividades de tratamento, como a Rô disse, que acontecem para a execução de um contrato ou, eventualmente, para um cumprimento de obrigação regulatória, existem também processos que precisam ser executados mediante o consentimento. É importante que o fornecedor ele possua esses mecanismos, tanto para viabilizar uma coleta de consentimento, né?
sempre considerando que o tratamento de dado ele precisa ser muito claro para o titular, ele precisa entender muito bem para que o dado dele vai ser utilizado, se vai ser compartilhado, por quanto tempo esse dado vai ser mantido, enfim, isso precisa ser muito claro para ele, bem como a empresa precisa estar pronta para oferecer um mecanismo de revogação desse consentimento, tá? Então, o consentimento, ele precisa tanto ter um mecanismo claro de coleta quanto de revogação para que o fornecedor faça essa gestão mais efetiva. Papéis e responsabilidades. Como eu disse, como a gente até comentou, a gente tem resguardado isso contratualmente, tem uma série de mecanismos internos da EDP para conseguir avaliar os fornecedores, medir esses riscos de proteção e privacidade de dados, mas, além disso, existe um resguardo contratual, existe um anexo de proteção de dados, porque a responsabilidade com relação ao tratamento não é de uma das partes, né? Todo mundo é responsável com relação ao tratamento. Treinamento. A gente entende que, por mais que a gente implemente processos, enfim, uma empresa ela é constituída de pessoas, e se não houver uma cultura para disseminação de privacidade, de proteção de dados, a pessoa que executa ali na área de negócio, no dia a dia, ela precisa conhecer, ela precisa conseguir entender a lei, precisa pôr a lei na prática, porque são eles que estão fazendo a atividade de tratamento, então é importante que eles tenham essa consciência, esse senso crítico do que eu compartilhar, como é que eu compartilho, se eu estou adotando mecanismos de segurança adequados, se eu estou sendo crítico o suficiente, se eu posso minimizar ou não o dado, enfim. É importante que os colaboradores eles tenham uma maior conscientização com relação ao tema, porque o programa de privacidade ele é muito abrangente, ele é muito denso, então ele é uma responsabilidade muito coletiva, né? Não existe uma área só conseguir fazer o controle total de dados da empresa. E por fim... E é cuidado assim, é cuidar do sistema, é cuidar da informação, é cuidar do contrato, mas é cuidar também do papel que está lá em cima da mesa, não jogar ali em qualquer canto, né? A gente brinca muito, principalmente no que diz respeito, por exemplo, a uma situação que aconteceu esses dias aqui no aeroporto de Guarulhos, que jogaram currículos, né, de uma empresa prestadora de serviço lá dentro, jogaram os currículos dos colaboradores no lixo, assim, convencional, e por algum problema logístico ali, aquele saco de lixo abriu e tinha currículo de todo mundo lá na Dutra. Então, vocês imaginam, né, que agradável o currículo, os dados da pessoa, tudo ali. Então, assim, é papel, é sistema, é o que a gente fala, é o que está no WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é o assunto do momento, né, Carol? Exato, tudo, gente, é tudo. Assim, te pediram algo por e-mail, é importante ter o senso crítico de, mas por quê? Pra quê? Tudo é isso? Pra quê? É isso aí. Porque... E aí vocês viram que assim, né? A Carol está falando aqui de penalidades, como é que está funcionando isso na lei, né? A gente fez citação lá atrás de ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Ela ainda está em composição. A gente tem acompanhado aí o mundo jurídico e já tem aí, né, um corpo diretor, mas agora precisa ver quem serão, né, as outras pessoas que vão compô-la, né? Mas o que a gente fica um pouquinho em atenção é que a gente tem outros órgãos que já estão aplicando penalidades baseando-se na LGPD. O PROCON, né? A ANEEL já tem feito fiscalizações baseadas nisso. A ONS a gente ainda não ouviu, mas a ANEEL sim, né? Então, essas penalidades que primeiro são uma advertência sobre um vazamento, divulgar o que aconteceu, porque a lei obriga, né, que a empresa... né? A sua imagem já foi para o beleléu quando você vai ter que ir à imprensa num canal para divulgar o que aconteceu, né? E pode ser que a ANPD peça para você eliminar os dados, mas já pensou ter que eliminar os dados dos clientes de uma distribuidora de energia? Inviável, né? E, por fim, uma multa. 2% do faturamento da empresa é limitado a 50%, né?
50 infração. Milhões por infração, gente. Então, assim, é representativo. Isso. É bastante representativo, né? Então, assim, é um assunto novo, tá? Pode Desculpa, falar, Rô. Não, eu só ia dizer que a parte bacana é a gente ver que realmente existe uma movimentação do poder jurídico, né? Do poder legislativo, né? Do poder judiciário, em tentar realmente reforçar a lei, né? O que a lei prega. Então, a gente vê punições, a gente vê que a lei ela não está aqui meramente para ser figurativa. Existe uma preocupação em punir, a gente está vendo que está pegando aos pouquinhos, né? Porque é uma mudança cultural, mas existe uma movimentação para dar uma força maior para essa lei, né? Ainda nem começou a punição, mas a gente já está vendo toda uma movimentação de mercado, né, Rô? isso que eu ia concluir, né? Que a lei já está em vigência, mas as penalidades elas vão ser aplicadas pela ANPD a partir de agosto desse ano. Isso. Mas o que eu quero reforçar para vocês é que a gente já teve situações do Ministério Público lá do Distrito Federal, do PROCON em São Paulo e de alguns outros órgãos aplicando penalidades, baseando-se nas diretrizes da LGPD em outras empresas, né? Inclusive em alguns parceiros nossos aí, inclusive com algumas empresas de energia também, tá bom? Bom, eu vou agora passar a palavra para o Dr. Jones, a gente até se estendeu aí uns minutinhos a mais na apresentação, e a gente volta depois para questões, tá bom, pessoal? Até aqui tranquilo para vocês? Vamos seguir. Dr. Jones, por gentileza, a voz jurídica do tema. Bom, pessoal, boa tarde. Para os que entraram depois, eu me chamo Jones Oliveira, sou advogado aqui na área de Direito Digital e Inovação Jurídica do APSV Advogados, que é uma banca de advocacia que está localizada aqui em Fortaleza e atua forte no segmento corporativo, né? A gente acompanha aí, nós somos assessores jurídicos da SCIP desde o comecinho, desde a fundação da associação, né? Quem ia estar hoje aqui falando no meu lugar era a Mariana Zonari, mas infelizmente aconteceu um imprevisto e aí eu estou substituindo ela hoje, né? Bom, já foi muito bem explanado pela Roberta e pela Carol os conceitos práticos, as principais definições da lei, né? Um pouco dos aspectos introdutórios, né? Então, eu vou me limitar aqui a abordar alguns pontos, principalmente sobre o aspecto jurídico, que não foi abordado ainda, até para a gente otimizar e não tornar tão repetitiva as explanações, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, enfim, que a gente vai conversando. A ideia é que seja realmente um bate-papo. Então, assim, como bem já foi falado, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada num contexto mundial de preocupação dos governos com a proteção de dados e a privacidade das pessoas, né? Então, ela já vinha em discussão aí no poder público e ela foi promulgada logo após a GDPR, né? Apesar de que a nossa lei teve aí alguns entraves entre o poder executivo e o poder legislativo, que trouxe aí uma demora na promulgação da lei, mas a entrada em vigor dessa legislação não deixa de ter sido parte de uma pressão mundial, assim, por parte da proteção de dados e privacidade, né? E ela é interessante sempre ter em mente que ela não é uma norma que veio para restringir a utilização de dados por parte das empresas, mas sim ela regulamentar essa utilização, sempre sobre a premissa de que as pessoas, elas são as efetivas donas de seus dados, né? E exatamente pelo fato de essas pessoas serem donas de seus dados, as pessoas físicas, elas precisam ser muito bem informadas, esclarecidas sobre tudo que é realizado com os seus dados, para que assim elas possam tomar decisões com base nisso e exercer os direitos que a lei garante a essas pessoas, né? É o que a gente chama do princípio da autodeterminação informativa, que ele tá de forma implícita na LGPD, né? Ele não está ali expresso na lei.
A Roberta muito bem falou sobre o que seria o tratamento de dados pessoais, né? São algumas hipóteses legítimas de tratamento de dados de acordo com a lei, e lembrando aqui que ela falou de alguns conceitos de dado pessoal e dado pessoal sensível, né? O dado pessoal sensível, eles são dados que, de acordo com a informação que ele passa, ele pode gerar algum certo tipo de discriminação com uma pessoa física, né? Então, são dados ligados à filiação sindical, a preferências políticas, à vida sexual. Então, assim, nós temos algumas bases legais para tratamento de dados pessoais, né? E que são 10 bases legais, como a Roberta já bem mencionou, mas as hipóteses para tratamento de dados pessoais sensíveis, elas são um pouco mais restritas, né? Na verdade, são oito bases legais, e a proteção que a lei dá para esse tipo de dado, ela é bem diferenciada com relação aos dados pessoais de forma mais simplificada, né? Dentre essas bases legais, é interessante dizer que a escolha de uma base que vai justificar o tratamento daquele dado, ela vai depender muito da operação de tratamento. Então, dados entre empresas, eu vou utilizar ali muitas vezes a execução de contrato, ou legítimo interesse, enfim, ou se eu sou de repente, uma empresa do setor financeiro, e eu preciso, para ofertar um crédito, eu vou ter que observar o histórico daquela pessoa, vou precisar observar o score de crédito. Então, eu tenho uma base legal específica para isso, que é a base legal de proteção do crédito. Mas, dentre todas essas bases legais, tanto para dados pessoais sensíveis e para dados pessoais, é interessante dizer que não somente a operação de tratamento, mas a gente precisa observar algumas nuances aí, a depender de cada hipótese legal de tratamento, para que a gente possa atribuí-las adequadamente ao tratamento de dados, né? Eu acho a lei ela traz aí alguns cuidados jurídicos que são específicos para determinadas bases legais, que são o consentimento e o legítimo interesse, né? No caso do consentimento, é importante dizer que a manifestação de consentimento do titular, quando for essa a base legal que for utilizada, ela deve ser livre, informada, inequívoca e específica para cada finalidade, né? Então, quando eu estiver utilizando a base legal do consentimento, e até fazendo um parêntese aqui, as pessoas falam muito da base legal do consentimento, né? Como se ela fosse a principal ou ela fosse a mais utilizada. Mas, na realidade, a gente faz até alguns programas de adequação LGPD aqui no escritório e consultoria relacionada à parte de proteção de dados, e a gente percebe estatisticamente que a base legal do consentimento é a que a gente menos utiliza, né? Exatamente porque a lei ela traz uma série de restrições, então muitas vezes num projeto de adequação a gente procura ver se não existe uma outra base legal mais adequada para aquela operação de tratamento, e não havendo, a gente acaba por definir como hipótese legal de tratamento o consentimento, né? Então, a gente ouviu muito aí quando a lei estava no começo de suas discussões, ou mesmo após a promulgação, que as pessoas diziam, tem que solicitar consentimento para tudo, né? E não é verdade. A lei, ela traz, como bem eu falei, 10 hipóteses legais de tratamento para dados pessoais e 8 para dados pessoais sensíveis, né? É um pouco mais reduzido. E dentre essas 10, apenas uma é o consentimento, né? E por que o consentimento, a utilização dele não é tão estimulada? Porque a própria lei estabelece uma série de restrições para o consentimento, né? Como eu falei, a manifestação sempre deve ser de forma livre. Então, por exemplo, se eu vou tratar um dado de um funcionário, essa manifestação de vontade para o compartilhamento desse dado, ela não pode ser considerada livre, né? Porque o funcionário, ele não tem a opção de compartilhar o dado ou não. Ou ele compartilha, e aí ele é contratado, enfim,
os dados dele são tratados para ele acessar a empresa, para ele efetivamente trabalhar, para ele receber o salário, ele nem chega a isso, né? Então, assim, ele não tem a opção de dizer que o dado dele seja tratado ou não. Então, nesse caso, a gente já exclui a base legal do consentimento, né? Quando o consentimento ele for utilizado, o titular ele deve receber as informações sempre de forma acessível e transparente. Então, assim, digamos que numa operação de tratamento eu esteja utilizando consentimento, eu não posso jogar ele misturado no meio de algumas cláusulas contratuais e considerar que esse consentimento foi válido. Não, se ele vier numa forma de cláusula contratual, se ele vier numa pop-up de um aplicativo, numa checkbox, algo nesse sentido, o consentimento ele deve ser muito claro e ser comunicado de forma transparente com o titular, né? É interessante dizer também que se o titular der o consentimento para a utilização dos seus dados, é interessante dizer também que o titular ele pode a qualquer momento revogar ou recusar esse consentimento. Então, ela é uma base de tratamento super restrita, porque se eu ficar utilizando o consentimento sempre, como a Roberta bem falou, existem algumas outras possibilidades que eu trato um dado, como, por exemplo, quando a pessoa pede para eu excluir, mas eu preciso continuar tratando aquele dado para outras possibilidades, como, por exemplo, utilização em processo judicial, ou porque a lei ou um órgão regulador me obriga a guardar aquele dado, eu vou precisar manter essa informação no meu arquivo, né? Eu vou precisar continuar armazenando. Então, quando a gente utiliza exclusivamente a base legal do consentimento, eu vou ter essa dificuldade aí, porque a lei ela prevê que o titular ele possui a liberdade de a qualquer momento revogar essa autorização que ele deu, né? Então, Jones, eu queria só fazer uma observação em relação ao que você falou, que no nosso projeto, com mais de 400 processos, né, de tratamento de dados dentro da EDP, 16 estão nessa situação aí entre consentimento e legítimo interesse, e mesmo assim a gente fez uma nova reanálise, né? Estamos aí conversando com o escritório jurídico para avaliar. Já recebemos uma nova orientação, uma nova reclassificação de base legal, e desses processos talvez 7 fiquem, né, Carol? Porque, assim, Exato. É um trabalhão, gente. Consentimento, você tem que fazer um relatório, tem que fazer um acompanhamento, não é fácil. Então, assim, só para vocês terem a dimensão do problema, né, que o Johnny está sinalizando, dos mais de 400 processos, talvez a gente tenha aí 7, que a gente vai usar essa base legal no mundo EDP. Então, quando alguém falar para você, vamos ligar para a pessoa e vamos pedir o consentimento, tenta buscar outra forma, porque é bastante trabalhoso. A gestão é muito trabalhosa, e precisa ser contínua, né? E aí não se aplica a relação trabalhista, como o Jones falou, por causa da relação desproporcional, porque se eu sou sua chefe e eu peço para você um consentimento, você vai aceitar não porque você quer, talvez você até queira, mas se você não quiser, você vai fazê-lo porque eu sou sua chefe, né? Então, assim, tem todas essas nuances aí que a lei traz para a gente, e aí eu só quis citar para vocês quão importante é essa citação do Jones de 400, o volume que vai ficar na nossa realidade, tá bom? Ele é bem restrito, exato. Exatamente. E passando um pouquinho agora para a parte do legítimo interesse, né? A gente observa que o legítimo interesse é uma das bases legais que a lei traz, que elas são uma das bases mais flexíveis e versáteis, né? A gente consegue encaixar o legítimo interesse em praticamente tudo, né? Salvo alguns casos muito específicos. Mas é muito interessante dizer que quando o tratamento de dados
quando for realizado o tratamento de dados pessoais sensíveis, o legítimo interesse ele não é uma base que pode ser utilizada, né? Então a gente vai ter que recorrer a outras bases legais para tratar aqueles dados ali, como eu falei no início, que podem sujeitar o titular a qualquer espécie de discriminação, né? Então, por ser uma base versátil e muito flexível, quando o controlador de dados ele utiliza essa base legal, ele vai estar sujeito a uma maior responsabilidade, né? E ele deve atender às legítimas expectativas dos titulares. O que significa atender à legítima expectativa do titular na prática? Significa, dando um exemplo bem prático para vocês, né? Se eu coletei, a gente falou aí no início, da utilização de e-mail marketing, mailing, etc., né? Então, se eu coletei um dado pessoal, um e-mail de uma determinada pessoa, para informar ela sobre as atividades da minha empresa, para direcionar campanhas de marketing para essa pessoa, eu estou atendendo à legítima expectativa dela quando eu comunico sobre os meus serviços, né? Quando eu faço propaganda dos meus serviços. Agora, digamos que eu compre que eu compre um carro e eu recebo uma propaganda de uma casa, né? Que aquela concessionária compartilhou meu dado com imobiliárias, com construtoras, enfim, e eu começo a receber propagandas ali de serviços que eu não tinha a expectativa de receber. Então, nessa situação, eu estou frustrando a legítima expectativa do titular, né? Então, já estou aí violando a base legal de tratamento do legítimo interesse, né? E é muito importante que um outro conceito uma outra obrigação que a lei traz é que quando for utilizada a base do legítimo interesse, os controladores eles precisam elaborar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? Então, saber exatamente aonde aquele dado flui dentro da companhia, com quem ele é compartilhado, quais os riscos ele está exposto, né? Então, tanto nas outras bases legais, mas preponderantemente a lei ela dá esse enfoque maior quando é utilizada a base legal do legítimo interesse, né? Um outro ponto importante que já foi citado também, mas vale a pena reforçar mais um pouco, os personagens da LGPD, né? A LGPD ela traz aí agora a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é um órgão ligado, vinculado à Presidência da República, que ele vai estar responsável por regulamentar a lei, porque a lei ela traz vários conceitos que são abertos e que precisam de algumas guidelines ali para ser realmente aplicado, né? Atualmente, como a NPD ainda está em processo de formação e ela não publicou, ainda não promulgou regulamentações sobre o tema, a gente precisa olhar muito para fora, né? Então, a gente olha muito para as guidelines da Europa, dos países que já têm legislações em vigor e já têm órgãos de fiscalização regulando a matéria, né? E nós temos a figura do encarregado de proteção de dados pessoais também, que é o DPO, né? Que é a pessoa que ela vai servir como canal de comunicação da empresa e os titulares e a NPD, então ela vai ser a cara da proteção de dados ali da empresa, né? Nós temos o titular do dado, que é, como a gente falou no começo, é a pessoa física, a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, e nós temos os agentes de tratamento, né, que são o controlador e o operador. A Roberta já falou um pouco sobre controlador e operador, então eu acho que seria importante apenas me deter a responsabilidade desses agentes, né? Como a gente falou um pouco anteriormente, a responsabilidade é compartilhada, né? A gente costuma dizer que a responsabilidade segue o dado, né? Adaptando aí a frase do Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável pelo dado que coletas, né?
Então, Exatamente. O dado é seu, toma ele aqui e agora assuma as suas responsabilidades. Bem isso, excelente, Júnior. o controlador, ele sempre vai ser um responsável solidário caso ocorra um incidente de segurança junto a um operador ou de outro controlador com quem ele compartilhou os dados pessoais, né? Mas o operador, ele só vai ser responsabilizado quando descumprir as ordens do controlador ou quando ele descumprir LGPD ou o contrato que regula ali o compartilhamento daquelas informações pessoais, né? Então, digamos que na prática, o que isso significa? Trazendo para um aspecto um pouco mais palpável, por exemplo, numa empresa que coleta dados de funcionários, e toma decisões com base nesses dados, né, enfim, cumprir obrigações legais, para executar aquele contrato de trabalho, para oferecer benefícios, ela vai ser considerada controladora de dados pessoais, com relação àqueles dados que ela coletou dos funcionários. Aí, digamos que ela precisa compartilhar esses dados pessoais com uma outra empresa, por exemplo, empresa que oferece benefício de vale alimentação, vale refeição, vale transporte, e aí ela vai precisar compartilhar algumas informações daqueles funcionários com aquela outra empresa, né? Nessa operação de compartilhamento, essa outra empresa, Sodexo, Alelo, enfim, qualquer dessas que é utilizada para oferta de benefícios, ela vai ser considerada uma operadora de dados naquele contexto. Mas digamos que a Sodexo, o Alelo, enfim, ela recebe aqueles dados da empresa e ela precisa contratar uma gráfica para emitir o cartão daqueles funcionários, né? Então, ela vai contratar aí uma outra empresa. E naquela relação com aquela outra empresa, com a gráfica, a Sodexo ela deixa de ser uma mera operadora e ela passa a ser uma controladora de dados, né? Então, a gente tem aí a lei ela traz um conceito fechado, né, do que é controlador e operador, mas na prática, a depender de cada operação de tratamento, essas figuras elas podem estar muito mescladas, né, ao ponto de que uma mesma empresa em relação a uma operação de tratamento ela é controladora e com relação a outra operação de tratamento, ela é operadora, né? Então, é muito importante saber como os dados transitam aí entre as organizações para definir os papéis, né? E essa definição dos papéis é muito importante porque com ela que as empresas vão se cercar das proteções contratuais mais adequadas para as operações de tratamento. Então, é muito importante dizer que se eu sou controlador, eu não consigo modificar aquela responsabilidade contratualmente. Se eu sou operador, eu não consigo como controlador transferir responsabilidades para o operador, né? Porque o que vale é a operação real e não o que foi disposto ali em contrato. Então, digamos que se houver um incidente, um vazamento de dados as empresas que têm relação ali com esse incidente vierem a ser penalizadas pela autoridade nacional ou por algum outro órgão público, o que esse órgão vai ver na realidade não é o que o contrato entre aquelas partes definia, mas a operação real, né? Então, se a empresa A realmente é a controladora, ela que vai sofrer as responsabilidades como controladora, se a empresa B é a operadora, é assim que a responsabilidade vai ser atribuída a ela, né? Então, isso não pode ser modificado contratualmente. E aí é muito importante estabelecer uma série de proteções contratuais, como, por exemplo, verificar se a empresa com quem você está compartilhando o dado, ela tem um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, se ela adota mecanismos de segurança, né, como encriptação dos dados, como controle de acesso, enfim, se ela tem um plano muito bem definido de resposta a incidentes de proteção de dados, a gente precisa restringir ou então pelo menos
proteger o compartilhamento de dados com terceiros por parte dessa instituição que vai receber os dados da minha empresa, né? Então, enfim, a depender aí da figura do controlador e do operador, vão ser definidas as nuances contratuais que vão melhor proteger as empresas nessas relações, né? A gente falou um pouco também anteriormente sobre as sanções administrativas, né, que embora não estejam em vigor, a gente já observa aí uma movimentação de alguns outros órgãos públicos no sentido de trazer os direitos previstos na LGPD, trazer o aparato normativo da LGPD e aplicar sanções com base em outras legislações, né? Então, a gente observa aí, teve o caso da construtora Cyrela, não sei se vocês acompanharam, foi uma das primeiras empresas que sofreram aí com o descumprimento da LGPD, né? Então, é interessante dizer que é muito curioso o caso da Cyrela, porque ela foi sancionada não com base numa atuação dos órgãos públicos, mas ela foi sancionada pelo Poder Judiciário com base em uma demanda promovida por um titular de dado, né? Então, uma pessoa comprou um imóvel da construtora Cyrela e, a partir daí, a construtora ela compartilhou o dado desse titular com instituições financeiras, com consórcios, com empresas de arquitetura, de imóveis planejados, enfim. E aí essa pessoa passou a receber publicidade direcionada de várias dessas empresas que não tinham nenhuma ligação com o segmento de negócio da construtora Cyrela. Veja aí, a questão da legítima expectativa, né, do usuário foi completamente frustrada. E assim, embora as sanções administrativas que foram faladas anteriormente, elas não estejam em vigor ainda, só vão entrar em vigor em agosto de 2021, mas o Poder Judiciário reconheceu que aquele titular de dado ele teve um dano moral no compartilhamento do dado dele de forma indevida, né, sem a devida transparência, que gerou ali uma situação de estresse, de importunação para ele, e ela condenou a construtora Cyrela a pagar 10 mil reais de indenização a esse cliente, né? Então, embora as sanções administrativas ainda não estejam em vigor, a aplicação da LGPD e o sancionamento com base em outras sanções previstas em outras legislações, ele já é completamente viável, factível e já está acontecendo, né? Quando a gente fala de sanção, é importante a gente trazer também algumas nuances que a lei ela menciona que são relevantes para a aplicação das sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, a Roberta falou aí que existem sanções de advertência, de multa de até 2% do faturamento, multa diária, publicação da infração, chegando até a possibilidade de eliminação ou bloqueio dos dados, né? Mas aí, como é que a NPD ela vai definir, ela vai escolher entre uma sanção e outra, né? Então, existem aí alguns fatores que são relevantes para a aplicação dessas sanções e que as empresas devem estar especialmente atentas, né? Então, a NPD ela vai observar se a empresa adota procedimentos internos de proteção de dados, né? Ela vai observar a proporção entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção, se a empresa adota políticas e boas práticas de governança, se houve reincidência, a gravidade do dano causado, se a empresa adotou prontamente as medidas corretivas, se a empresa obteve alguma vantagem indevida com aquela infração, né? Então, todas essas questões vão ser observadas pela NPD para a aplicação de uma sanção. E a gente não deve se surpreender se a gente vê, de repente, empresas que não houve um vazamento de dados, onde não houve um vazamento de dados sendo sancionada pela LGPD.
né? Porque, assim, se eu trato um dado com uma hipótese legal inadequada, se eu coleto um dado excessivamente, mesmo que aquele dado não vaze, eu estou descumprindo o LGPD e eu posso ser sancionado com isso. E o inverso também é o contrário, né? Eu posso adotar todas as medidas de segurança, enfim, todos os procedimentos, a governança, enfim, e mesmo assim vir a acontecer um vazamento de dados, né? E diante daquele vazamento, se eu atuar com boa fé, se eu cooperar com as autoridades, se eu fizer a informação correta para os titulares de dados, enfim, se eu tomar todas as medidas necessárias, eu posso ter aí algumas atenuantes na sanção que eu vier a receber da NPD, né? Que a gente está muito eu acho que o Raul acostumado quer fazer uma pergunta, que ele está com a mão levantada. Na verdade, eu só queria fazer um combinado aqui entre nós, né? As duas palestras estão muito boas. A gente combinou de deixar um espaço para perguntas e a gente tem 4 minutos aqui até eu estourar o horário. Então, o que eu queria perguntar para vocês aqui, né? A gente segue aqui na palestra e a gente permanece mais um tempo para discutir as perguntas, ou como é que está o tempo de vocês? Aí eu pergunto aqui para os demais aqui participantes do fórum, tá? A gente tem a Podi, a gente tem Eneva, a gente tem Transnordestina, a gente tem CSP Aéreos, enfim. Para vocês do fórum, vocês têm um tempinho para permanecer após as 15h30? Ô, Raul, é o William que tá falando. Eu até gostaria, cara, mas eu tenho uma reunião da Parada Major, que vai ter agora esse mês, às 3h30 no prédio da manutenção, então tem que sair. Tá. Quem sabe, não sei, sugestão aqui, tá? Roberta, Jones, até pedir desculpa pra Carol. Carol, só vi que tu tava com a gente quando a Roberta falou ali, Carol, pode seguir na apresentação. Eu acabei nem falando de você no começo lá. Sem problema. De repente a gente abre um pouquinho, Jones, só para o Rincon que vai precisar sair, se ele tiver alguma pergunta para colocar. Se mais alguém do fórum também quiser trazer alguma pergunta, pelo menos para a gente registrar, e se for o caso, a gente trazer uma resposta depois, né? Porque o que eu gostaria de fazer, assim, é fazer um link de tudo que a gente conversou aqui com o nosso dia a dia na prática. Então, o que nós, enquanto a EDP, enquanto a Eneva, enquanto CSP, enfim, e os demais aqui participantes do fórum, né? No nosso dia a dia, na prática, como que a gente vai digerir isso aqui tudo agora e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, talvez a gente pegar um espacinho só para a gente trazer essas dúvidas para que vocês também possam nos ajudar nesse sentido, tá? Eu ia entrar aqui, Raul, com... eu vou ter um compromisso agora às 15h30 também e eu vou ter que me ausentar. Eu ia explicar o anexo, né? O que a gente pode fazer também é explicar especificamente as ações da EDP numa nova agenda, se vocês, porque a gente ainda não falou do anexo, do aditivo contratual, do seu caderno de encargos, algumas coisinhas que eu acho que são importantes, Raul. Eu me coloco à disposição, eu e a equipe Grant Thornton, para a gente falar sobre isso. Tá. Eu sugiro, se vocês puderem ficar um pouquinho mais, Sabadinho. Eu queria sugerir uma coisa. Fazer as coisas muito apressadas às vezes não é bom, né? E eu acho que está muito rica a exposição da Roberta, da Caroline e do Jones, que eu nem cumprimentei o Jones, ele estava atrás da Mariana, acabei nem vi, Jones. Meu abraço para ti aí, com revelo. Olha, eu sugiro a gente cumprir o nosso prazo de 3h30, quer dizer, se todos concordarem. E a gente remarcar e continuar essa conversa. Também acho, eu concordo pessoal. Também, Sabadi, é muito rico, né? Tudo que a gente está escutando. Eu acho válido marcar uma outra data. Eu sei que a Roberta, né? O Roberta Prazer Kátia, cearense, e a Caroline, todos têm muito o que agregar ainda, tem muito assunto. Daí a gente tem muita pergunta. Eu estou aqui, anotando algumas anota tudo. Né, eu também tenho muita coisa. Eu acho que também seria bom
Eu não Nós sei. não deixamos nem o Jones terminar de falar também, né? Pois Ele é, tem tá. Falamos do Jones, né, Tadinho. Mas já- Mas aí ele tem que finalzinho da topar minha também, fala, né? tá? Vamos marcar. Eu sou a favor da gente marcar uma outra data. Eu também tenho um compromisso O que agora. você acha, Raul? 5h30. Acho que a gente termina no horário correto, rapaz, e a gente continua, Faz marca uma uma nova nova rodada. agenda, Raul. E a gente, como se assim, dá uma pausa e a gente continua. Número 2, né? Etapa 2. Tá bom, Parte não, dois. que bom que o assunto tá interessante para todos e que há essa Demais, motivação né? e sobretudo também que a gente possa contar num segundo momento novamente com o Jones, com a Roberta, com a Carol. Por mim, não tem problema, excelente, excelente. A gente remarca. Fechado. Então eu me pessoal. comprometo aqui a ver, né, junto com a Sandrine, ela me ajuda e a gente vai conciliar a agenda de todo mundo Isso. para marcar aqui a Perfeito. continuação. Pode ser, Beleza? Jones? Excelente, excelente. Acho que fica bom para todos, né? Isso. Perfeito. Fico à disposição. Ok, pessoal. Agradeço a participação e vamos à segunda parte. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada a todos. Prazer em Obrigada, pessoal. revê-los. Boa tarde. Porque Tchau. senão o abraço pessoal ia ficar a todos. tudo ansioso aí, sem poder fazer pergunta e nas carreiras querendo sair. Mas, E outra reunião, mas eu sei se como é que quiser, Sabadia, já colocar uma listinha de perguntas, a Sandrine está com o meu contato, eu já posso até otimizar a vida. eu já venho vou com jogar para casa. você responder na próxima rodada. Melhor, pode mandar. O grupo pensa em formatar uma vendor list coletiva dentro do site Isso. da ECIP, lá num banco, num local seguro, com acesso com Exato, login acesso senha. Isso é possível perante a lei? Isso é possível perante a lei? Finalidade possível. Gente, eu vou ter que sair. Um abraço a todos. Obrigada. Sabadia, Tá? foi Tá. exatamente do que eu pensei, amigo. Entrar nas perguntas Tchau específicas pra na próxima todos. reunião. Obrigada. Boa Pois tarde. é, Vicente, tem um monte de coisa aí, eu só anotando aqui, né? Vicente estava ansioso, né, Vicente? Nem conseguiu falar. Mas, Sandrine, me Não, liga. mas eu ouvi com bastante atenção. Tá bom. Tá bom, Obrigado. pessoal? Valeu, Abraço a gente. todos. Boa tarde para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.